Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é pregadores destemidos, alvoroçando as consciências. Gálatas 1:10 está escrito: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Meus amados, vivemos a época dos protestos. Nossos dias se caracterizam pela insurreição, pelos protestos. Hoje, todos protestam, porém, grande parte da igreja evangélica brasileira não protesta. A igreja evangélica brasileira deveria ser chamada de igreja protestante, mas não o é, porque deixou de protestar. Meus amados, é triste, mas a igreja evangélica brasileira acomodou-se, cruzou os braços, sorri com sorrisos benévolos para todas as anomalias teológicas, para todas as heresias e apostasias. A igreja evangélica brasileira, em sua maior parte, tem dado sorrisos benévolos para o pecado. Agora escute bem esta verdade. Existe uma trama organizada no propósito de impedir a proclamação do evangelho na sua integralidade. E o lamentável é que a igreja se tornou subserviente a essa trama, a essa agenda diabólica. E o objetivo dessa trama, dessa agenda diabólica é conduzir a igreja a ser subserviente ao suborno, ao embuste, à impostura, a aceitar tudo e aplaudir os piores disparates, aplaudir as piores aberrações de pecados. Nunca, meus amados irmãos, como igreja, devemos perder de vista que a missão da igreja, a tarefa da igreja aqui na terra, não é agradar aos homens, não é ser algodão doce, mas sim proclamar a verdade do evangelho na sua inteireza, na sua integridade. Lamentavelmente, a notícia triste dos dias atuais é que os protestantes, a igreja protestante, deixou de protestar. Quando analisamos a vida do apóstolo Paulo, constatamos que ele brandiu a espada do protesto contra a pertinácia do erro, do pecado e da duplicidade de comportamento. As exposições, as expressões de protesto permeiam em todas as epístolas paulinas. Paulo foi um protestante destemido, valoroso na defesa da verdade do evangelho. E mais, Paulo, alvoroçava as consciências ao brandir a palavra de Deus na sua integridade. Paulo, ao chegar nas cidades, logo ele procurava ir a uma sinagoga para anunciar a mensagem da cruz. E nota-se em toda a Bíblia, em todas as suas epístolas, que a maior parte do auditório que ouvia o apóstolo Paulo reagia violentamente contra a mensagem do apóstolo. Atos 24:5, a Bíblia fala que Paulo foi apelidado de promotor de seduções, ou seja, promotor de agitações. Sabe por quê? Porque para Paulo, acima de tudo, estava a verdade sacrossanta e integral do Evangelho. Longe de Paulo estava a ideia de fazer conchavos, de fazer acordo com aqueles que se revoltavam com a mensagem da cruz. O ministério de Paulo
levou à mais profunda dissensão entre os judeus. Por quê? Porque Paulo, nunca pensou em ficar na beirada, na circunvizinhança da teologia da cruz, da mensagem da cruz. Pelo contrário, ele pregava a teologia da cruz na sua integralidade. Paulo nunca se preocupou em arregimentar, em aglutinar multidões. Ele apresentava a mensagem da cruz, doesse em quem doesse. Em Atos capítulo 13, 43 e 45, registra que enquanto uns criam na mensagem que Paulo pregava, outros blasfemavam, contrariando aquilo que Paulo dizia. Lá em Atos 14, 2, diz que Paulo estava na cidade de Icônio. E ali os judeus se irritaram com a mensagem do apóstolo Paulo. E no versículo seguinte, verso 4, diz que a multidão se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros eram pelo apóstolo Paulo. Havia aderido à mensagem do apóstolo Paulo. Em Atos 17, registra que certa feita Paulo estava na cidade de Tessalônica. E como de hábito, de costume, ele vai a uma sinagoga. E ali na sinagoga, Paulo sabia que o assunto ressurreição dos mortos era um assunto que trazia muita discórdia, muitas desavenças. Era um assunto explosivo, mas mesmo sabendo disso, Paulo não ocultou. Paulo estava ali, o promotor de seduções, de agitações, o apóstolo Paulo, ali, sem nenhum constrangimento e com ousadia, sem nenhuma vergonha nenhuma, Paulo proclama Cristo ressuscitado. Isto está registrado em 17:3 do livro de Atos. Meus amados, hoje muitas igrejas estão se norteando pelas medidas que as levam a não ofender os ouvintes. E muitos pastores hoje deixam de falar de certos pecados porque temem que a multidão vá embora. Porque não querem espantar os ouvintes. E nesse contexto, esses pastores são maneirosos, sempre com sorriso profissional afivelado nos lábios e sempre de palavras amenas, suaves em sua boca. E a consequência desse comportamento vil é que os ímpios, os incrédulos, ficam anestesiados pelos seus pecados cada vez mais e impedidos de serem regenerados pelo poder da mensagem da cruz. Portanto, se você é pregador, você pastor que está me ouvindo, você quer uma igreja relevante, frutuosa, na conquista de vidas para Cristo, suas pregações devem ser marcadas de coragem e ousadia no espírito, e mais, devem dividir ouvintes. E se alguém se aborrecer, ficar irritado, não se pressione. E lembre-se sempre que pretender ser simpático ao pecado é trair a causa do Evangelho. Meus amados, nunca, como pregadores do Evangelho, nunca devemos escolher palavras para atrair as pessoas em detrimento da fidelidade do Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado em sua inteireza, em sua integridade. O Evangelho deve denunciar veementemente o pecado da idolatria, do homossexualismo, do aborto, da infidelidade conjugal, da prostituição, da mentira, do vício, e também apresentar o arrependimento e a fé em Cristo para a salvação, como um ultimato para a salvação. Meus amados, o Evangelho, ele recusa conchavos. O Evangelho repele quaisquer aditamentos, quaisquer subsídios
Por quê? Porque nada, absolutamente nada, se pode acrescentar ao valor infinito do sacrifício de Cristo. Essa era a ênfase, essa era a essência da mensagem do apóstolo Paulo. E deve ser também a nossa. Portanto, evangelho híbrido, mestiço, é fábula, é ficção artificiosa. Evangelho híbrido, mestiço, é tramóia de novela, é urdidura de teatro. Você sabe como é que Paulo fundou, estabeleceu a igreja lá em Filipos? Foi debaixo de açoites e na prisão. Atos 16, leia Atos 16, de 20 a 23. Lá está registrado que os pagãos ali na cidade de Filipos recriminaram a mensagem de Paulo, dizendo que Paulo estava perturbando a cidade e expor costumes que não lhes eram lícito receber nem praticar. Lá no verso 23 diz, havendo-lhe dado muitos açoites, muitas chicotadas, o lançou na prisão. Paulo recebeu açoites e foi lançado na prisão. Sabe por quê? Porque Paulo jogou fora as cogitações e todas as técnicas para agradar os homens. O resultado lá de Filipos, nós sabemos, o carcereiro foi salvo e toda a sua casa também. Em Atos 23, registra que Paulo estava perante o conselho eclesiástico, composto de fariseus e saduceus. E esse conselho eclesiástico, escute bem, não criam, não aceitavam, discordavam da ressurreição dos mortos. E Paulo ali, diante daquele conselho, daquela elite de conselho eclesiástico, Paulo não mediu palavras. Paulo não tentou mostrar que era inocente perante as acusações que lhes eram feitas, não. Paulo ali, diante daquele conselho eclesiástico, não se preocupou em não ferir as suscetibilidades dos fariseus e saduceus que compunham aquele conselho eclesiástico. Não, no verso 6, capítulo 23 de Atos, Paulo é contundente, é taxativo, é corajoso, é destemido. E ele fala da ressurreição dos mortos de Cristo. Ele disse, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Sua convicção não é abalada. E no verso 7 seguinte diz que houve dissensão entre os membros do conselho eclesiástico, que era composto de fariseus e saduceus, e a Bíblia ainda acrescenta que a multidão se dividiu. Essa é a mensagem do Evangelho, é essa, meus amados. Essa é a mensagem do Evangelho. Ou o cristianismo é o Evangelho genuíno, ou não é cristianismo. Sejamos pregadores destemidos, promotores de agitações, como foi o apóstolo Paulo. É hora, é tempo da igreja alvoroçar as consciências pela mensagem integral do Evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso grande Deus. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. Louvado seja Deus. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, o endereço está aí embaixo. Inscreva aí, compartilhe, lá tem mais de 219, 220 vídeos. E você pode compartilhar este vídeo com seus irmãos e irmãs em Cristo. Amém e louvado seja o grande Deus.